Quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Ali então o autor que escreveu esse versículo, ele lançou um desafio para nós. Irmãos, só um alerta, um desejo muito grande de falar isso que eu vou dizer aqui agora. O coração estava explodindo para dizer isso. Tem algo para ser dito. Se você não falar, meu irmão, o coração parece que vai explodir. E está chegando o momento de dizer isso. Diz a palavra que nós vamos ser perseguidos, odiados. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Isso está em Lucas, capítulo número 17, capítulo número 21, verso número 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Que nome é esse? Eu quero falar com os eleitos. E você que está me ouvindo, eu quero dizer que você é um dos eleitos. Aqueles que não se dobram a Baal, aqueles que não estão comercializando a palavra, aqueles que praticam o amor, que ajudam o próximo, que faz algo verdadeiro. Eu quero dizer uma coisa aqui. Haverá um momento que eu vou falar de Ial e de Ialcha. Só que existe 160 milhões de cristãos, onde 1% ouviu falar disso. Haverá um momento certo para nós tocarmos sobre esse tema, porque todos aqueles que clamar será salvo. Não, vamos falar sobre isso. Eu não estou falando de religião, não. Você que tem um entendimento do que eu vou falar agora, eu estou falando de Ial e estou falando de Ialcha, sim. Eu estou falando de Ial e estou falando de Ialcha, sim. Mas haverá um momento para nós revelarmos isso. Amo vocês, estamos juntos. No livro de Provérbios, capítulo 8, nós vemos um capítulo que fala sobre a sabedoria do Eterno. E ali diz que a sabedoria do Eterno andava junto com o Eterno, participando da sua criação. O texto chega a dizer que a sabedoria do Eterno era seu aluno. E o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele nos revela quem é essa sabedoria do Eterno. Isso está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele diz que se os poderosos dessa terra tivessem conhecido a verdadeira sabedoria do Eterno, eles não teriam pregado no madeiro o glorioso Rei. Mostrando assim que a sabedoria do Eterno é o seu próprio filho, é Ialcha. Ialcha é a sabedoria do Eterno. E no livro de Provérbios, capítulo 8, ali, o próprio Messias, o próprio Ialcha, a sabedoria do Eterno, ele diz: todo aquele que me encontra, encontra a vida. Mas aqueles que me odeiam, amam a morte. Ialcha é a nossa vida. Ele é a sabedoria do Eterno. É nele que está concentrado a sabedoria do Eterno, a natureza do Eterno. Todas as qualidades do Eterno estão concentradas no seu Filho, que é a sua própria sabedoria. Então todos aqueles que encontram o Ialcha, encontram a vida. Mas aqueles que o odeiam, amam a morte. Nós amamos o Filho do Eterno, por isso nós temos a vida eterna. O apóstolo Paulo chegou a dizer que quando o Filho do Homem se manifestar na glória, ali se manifestará também a nossa vida. Por quê? Porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa salvação. O Filho do Eterno é tudo que o Eterno deixou para nós nessa terra. Por isso nós podemos ver ali naquela passagem do livro de Lucas, que quando o Messias foi orar no monte, o Mashiach foi orar no monte Ialcha, diz que apareceu Elias e Moisés. E aí Elias e Moisés e os apóstolos começaram a dizer: vamos construir uma tenda para Elias e outra para Moisés. Mas o que o Eterno disse? O Eterno, ali veio uma voz do céu, o Eterno dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Os apóstolos estavam dando muita atenção para Elias e Moisés, mas o Eterno veio e cortou e disse: não, vocês devem ouvir a meu filho. Ele é tudo para vocês, ele é a vida que vocês precisam.
Olá, gente linda que me assiste. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a transliteração de nomes. Por que que eu não concordo com isso, tá? Repare esses nomes, ó. Ishaial, que significa Isaías. Elial, que significa Elias. Matitial, que significa Mateus. Irminial, que significa Jeremias. E Aldim, que significa judeu. E Al-Shalai, alguns falam Yal-Shalom, significa Jerusalém. O que todos esses nomes têm em comum, se não é uma palavrinha Ial? Reparou? Pois é. Então José, Jacó, Jeremias, Jerusalém, Judá, esse povo não tem condição de se chamar dessa forma porque a letra J nem existe no hebraico. Então toda vez que você vê um J, na verdade é um Y. Fica a dica. E aí fizeram a atualização das Bíblias e modificaram os versículos, mas tem um versículo que diz muita coisa. Número 6, 27. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Eles, quem? Toda a terra. Invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu vos abençoarei. Se você não fala Ial em nenhum momento, é tudo J, é José, é Jesus, é Jericó, é Jacó. Em que momento você fala Ial? Então modificaram o versículo, está dizendo assim: vocês vão colocar o meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoarei. Mas cadê a promessa para quem pronunciar os nomes dos filhos de Israel? Sentiu a sagacidade, né, de atualizar as Bíblias e cortar ou modificar o sentido de algumas coisas? Isso aqui não é só para judeus, não, é para o mundo inteiro. Você vai ser abençoado só de falar Benjamim Netanyahu. Olha que incrível! É por causa desse versículo que eu não aprovo a transliteração de nomes. Eu, Priscila, não concordo. Se não existisse esse versículo, com certeza eu concordaria. Mais versículos aí, tá? Atos 2, 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome, será que é Senhor mesmo? Tem um nome que foi arrancado daqui desse versículo, será salvo. Será que é, ó Senhor, tô salvo? Claro que não. Provérbios 30, versículo 4. Qual é o seu nome e o nome do seu filho, se é que o sabes? Tem nego aí que tá 30 anos numa igreja, não sabe o nome do pai e não sabe o nome do filho. Isaías 52, 6. O meu povo saberá o meu nome. Não transliterado, o meu nome mesmo. Há um grande significado de nomes na Bíblia. Grande, grande, grande. Por exemplo, Abrão, quando ele teve um encontro com Deus, ele mudou o nome para Abraão. Sarai mudou para Sara. Jacó mudou para Israel. Você vai receber uma pedrinha branca com um nome que ninguém conhece, a não ser você mesmo. Talvez você já é familiar, um nome que Papai do Céu já te chamou desde sempre. Nomes têm significados. Nomes são muito importantes na Bíblia. Não é por isso, você não crê no nome de Jesus? Eu creio no nome de Jesus. Sim, já expulsei demônios nesse nome. Agora não é por isso que você não vai correr atrás de saber, porque há uma bênção por trás do nome verdadeiro. O dia que você pronunciar o nome, mesmo sem saber, você é abençoado. Isso é promessa da Bíblia, não é invenção da minha cabeça. Então é isso, meu povo. Não é Zeus, tá? Não é Deus. Existe lá no trono de Satanás, que fica na Turquia, um monumento. E lá tem todos esses nomes transliterados, sabe? Uma homenagem. A Bíblia diz, o trono de Satanás é na Turquia. E nesse monumento, tá lá os nomes transliterados. E se a gente tivesse contato com essas coisas, a gente teria muito mais cuidado. Mas isso é um segredo, né? Só a elite que sabe. Escreva aqui embaixo, você concorda com a transliteração de nomes? Ou você entendeu que há uma bênção para quem pronunciar o nome? Um beijo para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Mr. Benjamin Netanyahu. רק ירמיהו. הנביא ירמיהו. מבקש מירמיהו, כבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. היסטוריה של ירמיהו. O segundo ponto muito importante é explicar
Da onde vem o nome Jesus? Aonde tudo se baseia? Então eu quero explicar a raiz desse nome e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no Novo Testamento, que tem uma outra letra no final que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado, Shin, Shemo, o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo o sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. A tradução é que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para todo o sempre. Cada vez que nós lembramos esse nome, é uma abreviação dessas 3 ou 4 palavras. Que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Isso é Jesus. Quem é que vai subir nesse arrebatamento? Aqueles que conhecem o nome do Eterno, Yal, e o nome do seu filho, Yalcha. Por quê? Porque no livro de Salmos 91, versículo 14, o Eterno diz assim, porque ele conhece o meu nome, eu o livrarei e o colocarei em um lugar seguro. Tem que conhecer o nome do Eterno para subir nesse arrebatamento, tem que conhecer o nome de Yalcha. Por isso que lá no livro de Joel, capítulo 2, diz assim, todo aquele que invocar o nome de Yal será salvo. Tem que conhecer o nome do Eterno, tem que estar em consagração, em jejum, em oração, tem que estar na base da unidade, unido com todos os irmãos que estão na mesma fé, pregando o mesmo evangelho, no mesmo espírito, entendeu, meus irmãos? Só assim você será arrebatado, meus irmãos. O Eterno mostrou tudo isso para nós, meus irmãos. Agora basta nós cremos e temos fé e aguardar, meus irmãos. Espero que vocês entenderem esse estudo então. Fica na graça e na paz do Eterno. Os Salmos 90, versículo 10 em diante diz assim, uma geração é de 70 a 80 anos. Depois disso, nós voamos para fora. Está falando do segundo arrebatamento. Mas nós não queremos participar do segundo. Nós queremos o primeiro arrebatamento que está registrado em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo.